E aí, obrigado. Então, nós falamos a respeito de como compreender as escrituras e paramos no papel dos estudiosos, o papel da pessoa que estuda a Bíblia. E nós vamos abordar algumas coisas que o pastor apresenta para nós aqui na apostila. A letra E, o papel dos estudiosos. Então, ou seja, aquela pessoa que dedica sua vida a estudar a Bíblia, ele tem alguns requisitos que exige dele para estudar a Bíblia, para compreender. E após ele aprender a Bíblia, tem algumas outras coisas que lhe leva a, através do conhecimento que ele tem, leva a querer defender a palavra de Deus, a não aceitar determinadas coisas, e às vezes a gente é até taxado como radical demais, às vezes as pessoas querem nos chamar de religioso, porque nós não aceitamos determinadas coisas que a Bíblia mostra como regra moral e regra ética, e às vezes as pessoas, pela falta do conhecimento, acham que nós somos um pouco enjoados. Então, o pastor coloca aqui, ó, ensinar claramente as escrituras, transmitindo o seu conteúdo aos outros. Esse primeiro é o papel daquele que estuda a Bíblia. É ensinar de forma clara, é transmitir todo o conhecimento que ele adquiriu na Bíblia para os seus ouvintes de forma clara. Nós não podemos pregar esse evangelho açucarado que muitas pessoas querem ouvir e, às vezes, faltar com a nossa responsabilidade com a Bíblia, ou não explicar com clareza aquilo que a Bíblia é que nós aprendemos. Às vezes nós temos essa dificuldade de passar determinados ensinamentos pelo fato de que estamos na página de número 12. Página de número 12. Às vezes, pelo fato de que temos um pouco de medo de não querer, de perder alguma coisa, ou medo, às vezes, de falar, de não queremos apresentar o que realmente Deus determinou que nós ensinamos. Porque tem pessoas que vivem naquela política da boa vizinhança, eles têm medo de falar a verdade, e aquela pessoa que não vive de acordo com a verdade fica triste, coisa e tal. Outros têm medo por ele não ser o líder da igreja, ele fica com medo de confronto ao pastor. Como o pastor Luiz Prestes falou aqui numa matéria para trás que nós estudamos, talvez uns 3 a 4 meses atrás, ele até falou que tem pessoas que, a verdade é, irmão, quando nós aprendemos a Bíblia, às vezes você vai ser mal visto na igreja por alguns líderes pelo fato de que você aprendeu do jeito certo. E quando você ensina do jeito certo e eles não querem aceitar a maneira correta, pode criar algumas divergências. É claro que nós não vamos bater de frente com ninguém, isso é desnecessário. Eu sempre falo que a Bíblia não se discute, a Bíblia se estuda. E o fato de você ter aprendido te torna mais humilde, a ponto de que você não perca seu tempo de ficar discutindo essas coisas. Você apresenta o ensinamento da maneira que você aprendeu pela Bíblia, da maneira correta. Se as pessoas não querem aceitar, você simplesmente tem que orar e nunca deixar de falar a verdade. Então, uma das coisas que eu observo hoje em dia nas igrejas é que nós vivemos numa época onde as pessoas, como o apóstolo Paulo disse, que eles não sofreriam a sã doutrina, e eles amontoariam para eles doutores, doutores, está falando de ensinadores, pessoas que se julgavam doutores da lei, que ensinavam aquele evangelho que as pessoas gostam de ouvir. Eu costumo dizer o evangelho açucarado, que as pessoas se sentem bem, que as pessoas se sentem confortáveis com esse tipo de evangelho. Então, quando nós aprendemos e transmitimos o conteúdo, a primeira coisa é que tem que ser transmitido com verdade e com clareza, de acordo que, como o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta, no capítulo 4 da segunda carta a Coríntios, ele disse que o evangelho que ele pregava não era misturado, não era falsificado. E a palavra que ele utiliza ali é a palavra que, traduzido para o português, dá diluído, que quer dizer o sentido que as pessoas, na época, os vendedores de vinho, eles acostumavam, para ter mais volume de vinho, misturar o vinho com água.
no português do Brasil, eles costumam dizer batizado. Então, eles acrescentam com água para que desse mais volume, e as pessoas eram enganadas. Então, o apóstolo Paulo diz essa palavra que o evangelho que ele anunciava não era misturado, não era diluído, não era falsificado. Então, nós não podemos, de forma alguma, anunciar um evangelho assim. Nós temos que pregar a palavra de Deus com clareza e com verdade. Aí ele mostra mais examinar novos campos de compreensão das Escrituras, defender os ensinos da Bíblia contra os ataques de outros estudiosos. Além de nós ensinarmos com clareza, nós temos que examinar novos campos da compreensão da Escritura, ou seja, e buscar mais conhecimento na própria Bíblia. Tem coisas que às vezes nós vamos achar que não conseguimos interpretar e às vezes nós desistimos, mas nós temos que continuar batalhando, continuar pesquisando, esmerilar no ensinamento, como diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que aquele que quer ensinar, que se esmerile nisso, esmerilar é se gastar. Devemos dedicar o nosso tempo a um estudo melhor da Bíblia, a comprar livros, a dedicar em comentários e procurar dos melhores escritores para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento. E esse campo da revelação das Escrituras, ele é muito amplo, e isso exige de nós essa dedicação. Nós não podemos ler um versículo bíblico que às vezes não entendemos e deixamos para lá. Se nós lemos um versículo e não entendemos, aí que nós temos que batalhar em cima para até nós compreendermos aquilo que ele quis, que o escritor bíblico quis falar. Porque se ele deixou uma passagem na Bíblia para que nós venhamos a compreender, e acima de tudo, quando a passagem é uma passagem muito importante, que requer um ensinamento doutrinário, nós não podemos deixar passar. Temos que dedicar. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, examinar isso nos novos campos da compreensão da Escritura, investir nisso aí para que nós possamos entender melhor a Bíblia, defender os ensinamentos da Bíblia contra os ataques dos estudiosos, de outros estudiosos. Aqui o pastor, eu creio que ele está falando de determinados estudiosos que têm por interesse simplesmente fazer crítica à Bíblia, como os críticos bíblicos, como nós estudamos nas aulas para trás, essa teologia liberal que as pessoas querem mostrar uma teologia que é satisfatória ao homem, onde o homem é o centro de todas as coisas e Deus é esquecido, onde os milagres que a Bíblia apresenta se tornam simplesmente fatos humanos, onde as pessoas não conseguem ver a salvação simplesmente pela graça. Nós temos essa capacidade de não aceitar uma coisa tão maravilhosa como a salvação sendo de graça para nós. Às vezes nós achamos que nós podemos dar uma mãozinha. Se você conversar com muitas pessoas espíritas ou de outra religião, e às vezes até um cristão que professa a fé em Cristo, mas que não conhece essa doutrina da graça, ele chega a imaginar que ele tem uma contribuição na salvação. Nós falamos uma vez numa aula, até com o pastor Luiz Prestes, sobre um determinado termo que muitos cristãos usam. Eu acredito que boa parte usa como jargão. Eu paguei o preço. Eu acredito que todos aqui já ouviram isso. Eu estou pagando o preço, eu pago o preço. Na verdade, o preço já foi pago. Nós até falamos no dia que não há um peso em nós servirmos a Deus. Esse peso assim que eu acho pesado eu ir à igreja, então eu estou pagando o preço ir na igreja, que é pesado eu orar. Eu sei que não é fácil orar, mas nós deveríamos ter em mente que a oração é satisfatório. É a oportunidade que Deus nos dá de falar com Ele, então deveria ser satisfatório. Estudar a Bíblia deveria ser satisfatório, que é a oportunidade que Deus nos dá de conhecê-lo. Então, nós tornamos isso pesado, não que seja um peso, porque Cristo já pagou o preço para que nós tivéssemos acesso a isso. Hoje nós podemos orar direto a Deus porque nós temos um sacerdote no céu que intercede por nós e que abriu o nosso caminho até Deus. Antigamente, as pessoas precisavam de um sacerdote para que conduzisse as suas petições até Deus. Hoje nós podemos ir direto. Então, nós tornamos esses caminhos sacrificiais, que é pesado, é algo difícil, mas quando, na verdade, isso não é peso para nós. Peso foi a cruz que Cristo carregou. Então, essa dificuldade que os cristãos têm de aceitar uma salvação tão maravilhosa, de graça,
torna essas pessoas pensando que elas têm participação na salvação. Então, esse tipo de ensinamento nós vemos hoje. Ensinamentos que as pessoas pensam que eles têm participação na salvação, como a própria, como eu disse, a teologia, essa teologia liberal, que as pessoas descrêem nos milagres de Deus, que as pessoas anunciam um Deus que às vezes é um Deus muito irado, e às vezes é um Deus muito compassivo, querem explicar um Deus que a Bíblia não explica, negam a existência de um Cristo Salvador, ou até mesmo de um Cristo que veio, um Deus que se fez homem e que veio salvar a humanidade. Então, é uma teologia bem falida, e que as pessoas que não têm conhecimento bíblico acabam abraçando a teologia dessa, como aconteceu no século XVIII e XIX, e no século XIX essa teologia se expandiu muito, somente no Brasil e aqui na América, onde as pessoas abraçaram essa teologia liberal. Então, nós, como estudiosos de teologia, estudiosos da Bíblia, temos que estudar a Bíblia com o interesse de refutar esses ataques que nós, estudiosos, que infelizmente cede espaço para o inimigo na vida deles para ensinar a heresia. Nós terminamos uma lição do trimestre passado que falava dos ataques do diabo à igreja, fala a sutileza do ataque do diabo à igreja, ou seja, a maneira sutil que o diabo tem introduzido coisas dentro da igreja que as pessoas não têm percebido. E quando o pastor que mostra aqui, bom, hoje, se nós formos olhar, o que tem de ensinamento deturpado dentro da igreja, misturado, como o apóstolo Paulo falou, são ensinamentos misturados, diluídos, de forma que o povo não tem uma fé sólida. O povo, essas determinadas igrejas, é um povo fraco, um povo sem espiritualidade, um povo que não consegue ver um Deus misericordioso e um Deus que ira contra o nosso pecado. Então, são pessoas que ensinam, costumaram ensinar uma teologia que mostra somente um Deus que não importa mais com os pecados da humanidade, que você pode viver de qualquer maneira, que Deus é bom. Nós sabemos que Deus é bom. Só que esse tipo de coisa não é o evangelho verdadeiro. Então, quando nós aprendemos a Bíblia, nós não podemos, nós temos que refutar esses ataques que esses novos teólogos ou esses novos ensinadores vêm querendo penetrar dentro da casa do Senhor e, acima de tudo, estar alerta para as obras do diabo. O diabo, antigamente, ele preocupava em matar, em destruir pessoas. Hoje, ele preocupa em enganar, em torcer a palavra de Deus, em fazer com que as pessoas não se afaste do conhecimento da Bíblia, mas que não tenha compreensão do que a Bíblia realmente quer falar, que simplesmente estudam a Bíblia, aprenderam uma teologia bem fraca, ou mesmo que não fizeram uma teologia, mas estudam a Bíblia simplesmente para poder descobrir coisas novas para aplicar na igreja, e não estudar a Bíblia para aprender a Bíblia como um padrão de fé e moral, e o único lugar que nós podemos conhecer a Deus, mas estudam a Bíblia para debater coisas, para criar ensinamentos da igreja que não vai trazer edificação. E uma das coisas que nós, como cristãos, temos que entender é que a Bíblia ela é revelação de Deus para que o homem conheça a Deus e conheça os planos de Deus nessa terra. Só que hoje há tanto ensinamento nas igrejas, tantas coisas que você vê as pessoas despejando tanto lixo teológico dentro da igreja, tantos pensamentos somente humanos, e é tanta coisa que tem surgido nesses últimos dias que chega a ser até engraçado. Antigamente, quando as pessoas firmavam a sua fé na teologia bíblica sobre Deus, Cristo, Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, batismo em água, família, as igrejas estavam mais tranquilas. Mas com o surgimento de tantas coisas que vem implantando na igreja, ministérios, invenções e tais coisas, a igreja tem sofrido bastante. Hoje nós temos um número de igreja muito grande, com poucos salvos, com um número enorme de pessoas, mas poucos salvos, e pessoas principalmente sem estrutura nenhuma bíblica, porque não se interessam, e os ensinadores que estão ali às vezes não ensinam a verdade. Às vezes simplesmente estão ensinando coisas que a Bíblia nem fala, ou simplesmente algo da mente dele, ou algo que ele aprendeu de um livro, mas não preocupou em pesquisar na Bíblia.
simplesmente passa aquilo para frente. Então, nós, como estudiosos da Bíblia, temos que estar alerta a isso e ir contra esses ataques teológicos dentro da igreja. É como eu disse no início, nós não precisamos de criar polêmica, não precisamos de criar problemas, nós não estamos aqui estudando teologia para poder bater de frente com nossos pastores, de forma alguma, temos que respeitar os nossos líderes, e estar ali debaixo da submissão, que ele foi quem Deus colocou como autoridade na igreja, mas de forma alguma aceitarmos heresia. E quando se refuta uma heresia, se refuta com cuidado, com educação, não pode virar, como já diz, virar baderna no estudo bíblico, ou até mesmo na rua, ou na casa de alguém que você for convidado ali para poder falar da Bíblia, e tem alguém ali que quer disputar a Bíblia, não se disputa a Bíblia, você simplesmente apresenta o seu ponto de vista verdadeiro e não há necessidade de complicações, de brigas e de tais coisas. Então, nós refutamos os ataques dos ensinamentos errados, mas sem precisar de ofender também a pessoa que está passando aquele ensinamento. Porque se ela é uma pessoa que está passando o ensinamento errado, é porque ela aprendeu de forma errada. E se ele é alguém que pertence a algum tipo de religião que não é cristã e que aprendeu aquilo e o diabo está tentando semear aquilo, nós temos que entender que é coisa do diabo e não simplesmente da pessoa. Ele é alguém usado pelo diabo. Então, nós temos que estar preparados para isso. Preparados em todos os momentos, estudando a Bíblia, dedicando a palavra do Senhor para que nós possamos estar conseguindo refutar, defender o Evangelho de Cristo, ensiná-lo com verdade, sem preocupar em fazer um Evangelho, como eu disse, gostosinho para o povo, e, acima de tudo, está explorando tudo aquilo que é bom para ampliar o nosso conhecimento da Bíblia, nós devemos explorar. O apóstolo Paulo, inclusive, ele fala, examinai tudo, retende o que é bom e abstém-se da aparência do mal. Nós temos o direito de ler todas as coisas, de pesquisar qualquer tipo de assunto. Vai ter muita coisa boa, né, no meio teológico, até no meio secular, no meio da filosofia e tais coisas, e vai ter muita coisa ruim. Muito entulho teológico, muitas coisas ruins no meio da teologia, da filosofia, mas de maneira que aquele que estuda a Bíblia não vai ficar enganado, ele vai colher aquilo que é bom e jogar fora aquilo que não presta. O outro ponto fala da necessidade. Ele fala aqui, para que necessitamos da palavra de Deus? Qual é a sua função em nossa vida moral e espiritual? A Bíblia tem alguma parcela de influência em nosso relacionamento com Deus? Quais são as circunstâncias em que a Bíblia não é necessária? Esse tópico é destinado para responder essas questões. Então, ou seja, como o pastor falou assim, será que é necessário? Necessitamos realmente da palavra de Deus? Isso, às vezes, é uma pergunta que nós devemos fazer para nós. Será que nós precisamos realmente? Ou qual é a função moral e espiritual da palavra de Deus na minha vida? Aí o pastor coloca algumas respostas aqui. Fala, a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. Aí ele mostra Romanos, capítulo 10, versículo de 13 a 17, que é até aquela passagem que o apóstolo Paulo utiliza, de Isaías 53, ele fala, quem deu crédito à nossa pregação, que deveria enviar alguém, como enviaria, como pregaria o melhor se não fosse enviado, e como seria enviado se ninguém o enviasse. Então, essa passagem que fala que a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, se com a boca confessares, de coração credes, para a salvação. Então, o apóstolo Paulo, ele cita, o pastor mostra aí que há essa necessidade de conhecer o Evangelho, conforme Romanos, ele explica, fala que como é preciso invocar o nome do Senhor para ser salvo, conforme está no versículo de 13 e versículo 9, que deve haver uma invocação do nome do Senhor. A pessoa deve confessar. Fala, a pessoa só pode invocar o nome de Cristo se crê nele como Salvador. Então, para que ela creia, ela precisa saber quem é. E para ela saber quem é, alguém precisa de apresentar. Aí fala, as pessoas não podem crer em Cristo a menos que tenham ouvido falar dele, como eu já disse. Só se alguém apresentar Cristo, que ela vai ter como conhecer. E não ouvirão falar de Cristo a menos que alguém fale dele. A fé vem pelo ouvir, e esse ouvir a mensagem do Evangelho pela pregação. Essa passagem clássica, o apóstolo Paulo termina falando que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, ou seja, há uma incumbência sobre nós de aprendermos a Bíblia e ensiná-la. E as pessoas, o público que nos ouve, que não conhece a Deus, vai chegar ao conhecimento de Cristo através do ensinamento da palavra que nós ministramos. E eles só terão fé
se eles ouvirem falar desse evangelho glorioso que nos alcançou, que transformou nossas vidas vai transformar a vida deles também. Porém, eles precisarão de ouvir para que eles possam crer. Não há possibilidade de alguém entender o evangelho ou de ouvir a palavra de Deus se nós não pregarmos. Nós precisamos de pregar, mas precisamos de pregar da maneira certa. Agora, uma coisa perigosa se nós ensinarmos de forma errada, irão aprender de forma errada. Por isso que eu disse que nós devemos dedicar no ensino, pregar a verdade, diferente de que doa ou não, indiferente de quem goste ou quer deixe de gostar, temos que pregar a verdade e anunciar essa verdade de maneira correta, para que as pessoas não venham aprender errado e firmar a fé dele naquele erro. O pastor coloca mais que o texto de João 3,18 e 14,6 e 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, ele mostra a conclusão é que somos salvos pela fé em Cristo, como os crentes da antiga aliança foram salvos. Pastor, como os crentes da antiga aliança foram salvos? Essa é uma pergunta muito interessante, que tem muitas pessoas que pensam que os crentes do Velho Testamento eles foram salvos pela lei. A lei não salva ninguém. O apóstolo Paulo deixou isso claro. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, que antes da lei existir, Abraão já tinha sido justificado pela fé e não pela lei, porque a lei não existia. Então, a salvação para o povo da antiga aliança sempre foi pela fé. Mas a fé deles era em que? Era um Messias que viria. Aquele Messias que foi anunciado em Gênesis 3, 15, aquele Messias que foi anunciado pelo profeta Balaão como sendo a estrela de Jacó, aquele Messias que foi anunciado pelo próprio Moisés, falando que viria um profeta maior do que ele. Então, os crentes da antiga aliança, eles tiveram uma fé no Messias que viria. Nós temos a fé no Messias que já veio. Então, os crentes da antiga aliança, eles tiveram essa oportunidade de crer num Cristo que viria. Se você observa no capítulo 8 de João, Jesus fala assim, que Abraão, ele ansiou por ver os dias de Cristo. Então, o próprio Jesus foi quem falou isso. Isso implica que a fé dos antigos da velha aliança ou do Velho Testamento, ela era firmada na fé pela graça que viria através do Messias. O próprio Deus fez essa promessa para Abraão, dizendo que do seu descendente viria um que julgaria todas as nações. E Paulo, interpretando esse versículo, ainda fala o seu descendente no singular e não no plural, que estava relacionado à pessoa de Cristo. Então, a fé do povo do Velho Testamento, como o pastor, como eles eram salvos, é através da fé. Da mesma forma que nós somos salvos. A lei nunca salvou ninguém. O apóstolo Paulo fala em Gálatas que a lei serviu de pedagogo, ou seja, daquele que pega pela mão e guia. A lei servia simplesmente de ensino. E no capítulo 7, no capítulo 6 e 7 de Romanos, que o apóstolo Paulo ensina que a lei, ela simplesmente revelava que o homem era pecador. Ela declarava que o homem necessitava de Deus, que o homem precisava do Senhor, que o homem precisava de Cristo. Martinho Lutero costuma dizer que a lei, ele costumava dizer que a lei revela Cristo. E a lei conduziu Cristo até a cruz. Ela faz-nos entender que a lei conduziu Cristo até a cruz e nos conduz a um Cristo crucificado. Porque a lei revela que o homem era pecador e o homem não tinha possibilidade de vencer esses mandamentos, seja os 10 mandamentos ou as outras 613 leis judaicas, ele não tinha como cumprir aquilo. Cristo cumpriu tudo. E a lei cumpriu em Cristo. Então, Cristo nos retorna a lei para sermos santos e não para sermos salvos. Tem pessoas que confundem isso. Quando a lei nos conduz a Cristo para sermos salvos, e Cristo nos conduz à lei para sermos santos. A lei é quem nos santifica. Se nós observarmos Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que nós fomos justificados dos nossos pecados por Deus e somos santificados através de Cristo. A santificação ela é um estilo de vida que nós adotamos mediante a palavra de Deus, que nos declara o que é certo e o que é errado. Então, ou seja, a lei conduziu Cristo até a cruz e nos leva até a cruz para a salvação, e Cristo nos retorna até a lei para que a lei nos santifique.
para que a lei mostre que nós somos necessitados de Cristo e procuramos um padrão moral e ético para nossas vidas através das Escrituras. Então, a lei ela servia só para isso, para declarar que o homem era pecador. O apóstolo Paulo chega a falar no capítulo 7 que ele só reconheceu que ele tinha aquele pecado no interior dele, chama que nós podemos dizer o foro íntimo, aonde Deus sonda dentro de nós. Ele só sabia que ele cobiçava porque a lei diz não cobiçarás. Então, se a lei não dissesse não cobiçarás, Paulo não saberia que ele era cobiçoso, que ele desejava as coisas que não podia. Mas como a lei diz não cobiçarás, ele entendia que ele cobiçava coisas alheias, então ele era um pecador. Então, a lei nunca salvou ninguém. Ela sempre declarou que o homem ele era pecador, que ele não tinha condições de guardar a lei e precisaria de um homem perfeito para vir guardar essa lei por nós, vencer isso, conforme está escrito em, me parece que é em Colossenses 2, 14 e 15, que fala que Cristo pegou a cédula que nos era contrária e cravou-a na cruz. E essa cédula está falando dos mandamentos. E o versículo 15 fala que por isso ele despojou todos os principados e potestades das trevas. Por quê? O diabo utilizava o quê para nos condenar? A lei. Quando nós errávamos, ele julgava o quê? Que nós transgredimos um padrão da lei. Então, Cristo veio, cumpriu a lei, quebrou ou cravou na cruz. Todos os padrões da lei ele gravou na cruz e, através da sua justiça, nós fomos justificados. Então, a salvação, irmão, do povo do Velho Testamento era pela fé num Cristo que viria. A resposta, o pastor coloca, a resposta é que os crentes da Antiga Aliança também foram salvos pela fé em Cristo, como já disse. Ainda que fosse uma fé de expectativa baseada nas promessas divinas, que viria o Messias ou o Redentor, conforme João 8,56, foi o versículo que eu falei, que o próprio Jesus disse que Abraão ansiou por ver os dias dele, e Hebreus 11, versículo 13, versículo 26. A letra B fala assim, a Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual. Porque é impossível, irmão, nós conseguirmos ter uma fé, essa fé espiritual que o pastor está colocando aqui, não é a fé salvadora. É a fé que nós temos em Deus de que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus pode agir, que Deus pode curar, que Deus pode salvar a nossa família, que Deus pode operar um milagre na nossa vida, que Deus pode fazer algo por nós. Se nós não conhecemos a Bíblia, e como vamos ter sustento diante do Senhor? Como vamos permanecer diante de Deus nesse sentido dessa fé espiritual também, que eu posso colocar como um conjunto de ensinamentos, como a própria Bíblia apresenta a fé. O apóstolo Paulo apresenta a fé em Romanos e em Coríntios como sendo um conjunto de doutrinas espirituais para o nosso elevo, se nós não conhecemos a Bíblia. Então, o pastor mostra aqui que ela é necessária para sustentar a nossa fé em Cristo. Porque sem o conhecimento da Bíblia, nossa fé vai ser... quando eu estudei teologia, o pastor ele apresentou vários tipos de fé. Ele apresentou a fé como a fé salvadora, que é aquela fé que você crê que Cristo ele morreu e ressuscitou para te salvar, e você entrega a sua vida a ele, que essa é chamada de fé inabalável, que é a fé que você tem em Cristo, que nada pode arrancar isso de você, a menos que você decida abandonar os caminhos do Senhor. A fé como dom, que é a fé sobrenatural, que é aquela capacitação que o Espírito Santo dá de alguém crer de maneira que ele determine o sobrenatural de Deus possa acontecer. A fé passageira, que essa é triste, tem pessoas que crê e descrê com tanta facilidade, parecendo aquela parábola do semeador, que o próprio Cristo fala que a semente caiu e a pessoa caiu no solo e as pessoas pisaram aquela semente, ele creu muito rápido e quando alguém pisou rapidinho, ele deixou de crer, ele abandonou a fé. Então, infelizmente, tem pessoas que têm, sim, a fé passageira. Mas se nós estivermos firmados na palavra de Deus, vamos ter uma fé consistente, um firme no Senhor. Nós vamos entender aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que o Senhor exige de nós como discípulos deles, como escolhidos dele. Então, é necessário entendermos a Bíblia para isso. Você vai mostrar aqui, ó. Negligenciar a leitura regular da palavra de Deus é tão prejudicial à saúde quanto negligenciar o alimento físico é prejudicial à saúde.
Ou seja, quando nós, irmãos, não fazemos uso da palavra de Deus para examinar, para poder preocupar em aprender, em alimentar a nossa alma, nós vamos ficar desnutridos. Nós não vamos ter firmeza, nós não vamos ter alicerce diante do Senhor. E uma das partes da armadura que muita gente interpreta errado, da armadura que está lá em Efésios 6, fala que nós calçamos os pés com o evangelho da paz. A primeira coisa, esse evangelho da paz, mano, não é. Eu já vi muitos pregadores falar que esse evangelho da paz, baseado lá em Isaías, que fala quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Esse evangelho da paz não tem a ver com aquela passagem de Isaías. Se você olhar, a armadura ali está relacionado a você ficar de pé. É a você. É o cinturão, é a couraça, é o capacete da salvação. E a sandália, que é o evangelho da paz. Esse evangelho da paz, ele é aplicado na sua própria vida. Quando você estuda a Bíblia e ela te dá paz para você entender que a sandália do soldado, na época, segundo os estudiosos, ela continha alguns frisados embaixo, que no período de neve, ou alguns lugares escorregadios, não tinha como ele escorregar, porque ela tinha uns frisados embaixo. Então, ou seja, da mesma forma é o evangelho da paz, aquele que te dá paz no coração, mesmo no meio das diversidades. Você está passando por um problema, mas está de pé. Você está atravessando uma dificuldade, mas esse evangelho que produz paz, que aumenta a sua fé, te mantém de pé. O inimigo vem em cima de você, vem tempestade, vem o que for, você permanece de pé, por quê? Porque esse evangelho produz paz no teu interior. E esse evangelho, ele solidifica a sua fé a ponto que possa passar o que for e você permanece. Uma das figuras interessantes que muitas pessoas não prestam atenção é que está lá no capítulo 7 de Mateus, onde fala dos dois fundamentos. Ali fala que um edificou sua casa sobre a areia e outro edificou sobre a rocha. Se você observar, todos os dois edificaram a casa. O que sobreveio sobre aquele que edificou sobre a areia, Jesus mostrou que a mesma coisa sobreveio que edificou sobre a rocha. Então, não foi diferente das dificuldades. A dificuldade que vem para o que está cambaleando vem para aquele que está firme. Só que a diferença é a base. A base é que conta. Agora, o interessante é que muitas pessoas... a primeira vez que eu li aqui esse versículo, a primeira, a segunda, me vinha na mente assim, alguém construiu uma casa em cima de um pedação de pedra, tipo uma pedra grande, alguém construiu uma casa ali. Mas quando você vai lá em Lucas, ele explica melhor esse versículo. Lucas fala que essa mesma passagem fala que a pessoa cavou até encontrar a rocha e ali construir a sua casa. E o outro simplesmente construiu sobre a terra, porque ele não estava falando de areia normal, tipo que você estivesse no deserto cheio de areia. Jesus estava colocando o exemplo de que a pessoa que fosse edificar uma casa deveria cavar, como nós fazemos no Brasil, quando você vai fazer uma casa de laje, se cava ali algumas sapatas, funda, para que enche de concreto, com pedra e tantas coisas, para sustentar aquela casa, é a base da casa. Então, nós temos que ter solidez em Cristo através da palavra. Jesus fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não é simplesmente ouvir, que Tiago fala que aquele que ouve e logo depois esquece é como aquele que olha no espelho e já, ao virar, já perde a imagem que lhe apresentou naquele espelho. É claro que o espelho daquela época não era um espelho igual é hoje. Era algo de bronze que refletia uma imagem um pouco obscura, meio retorcida. Porém, a palavra de Deus, ela mostra quem nós somos de verdade, e nós não temos como esquecer. Quando nós olhamos pela palavra de Deus, ela declara quem você é. A primeira coisa é que você é alguém dependente de Cristo. Se você pega ali a passagem do tabernáculo, a primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer era apresentar um holocausto, e no altar de holocausto. Depois, antes de chegar no primeiro véu, ele ainda estava no pátio, ele tinha que ir na pia de lavatório. E se você olhar a pia de lavatório na construção dela em Êxodo, ela era de bronze e ela continha o seu fundo brilhoso. E ela cheia de água para a pessoa lavar suas mãos. A primeira coisa que ele via ao aproximar daquela pia de lavatório era o seu rosto. E isso mostrava que para ele entrar para queimar incenso, para que ele pudesse parar diante da mesa dos pães da proposição e diante do candelabro, ele via primeiro a cara dele. E o sumo sacerdote que ainda ia entrar depois do segundo véu para chegar diante da Arca da Aliança,
Ele via quem ele era. A palavra de Deus ela é assim, ela penetra no nosso ser e revela quem nós somos. Por isso que nós devemos calçar ou viver essa palavra como o pastor mostra aqui, para que a nossa fé seja acrescentada, para que nós não venhamos ter uma fé passageira, queremos hoje, já não cremos mais, hoje nós acreditamos que Jesus salva, amanhã não, hoje você acredita que Jesus vai libertar o seu marido, seu filho ou filha, irmão, seja quem for, amanhã você já não crê. Então, infelizmente, há um número muito grande de pessoas assim na igreja. Só um momento, maluco. Há um número muito grande de pessoas assim que eles deixam isso acontecer na vida dele, por quê? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Olha, bom, Lucas. Eu costumo ultimamente, sim, principalmente ultimamente, eu tenho refletido muito em cima de algumas passagens. Eu quase não tenho tido tempo de estudar a apostila em si. Mas eu estou sempre manuseando até mesmo aquelas que se passaram. E uma passagem que eu sempre costumo falar muito, pastor, sobre essa passagem de Efésios 6. Eu vejo muitos pastores pregando sobre Efésios 6 e estão sempre falando sobre as sandálias da justiça, sobre as sandálias, as armaduras da justiça, né? As armaduras da justiça. Mas são pouquíssimos os que falam sobre o caminho que é obtido isso. O caminho que é obtido isso já começa lá no final de Efésios 5, quando começa a falar sobre por exemplo, ela fala assim: grande é o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. A mulher reverencia o marido. Já começa o princípio por aí. Para que, então, a sua geração, após isso, o fundamento, então, começa a ser colocado. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Ali está falando assim: pai, eduque seus filhos dentro da palavra de Deus. Porque se você educar teu filho dentro da palavra de Deus, vai acontecer aquela mesma situação onde também consta na própria palavra do Senhor, que fala que aquele que ele é criado, o filho que é criado dentro da palavra, ele não vai se desviar do caminho. Ele pode até dar uma tropeçada, mas aquele que é fundamentado na palavra, assim como Jesus fala sobre as duas bases, uma na areia e outra na rocha. Aquele que é criado dentro desses princípios, ele é a casa fundada na rocha. Porque ele já começa já com um princípio. Quando começa esse princípio da casa sendo fundada na rocha, sendo ali fixada na rocha, que a rocha é a palavra, aí o que acontece? Ele vai sofrer, às vezes, ele pode até dar uma balada, mas ele não cai. Ele pode até meio que, de repente, lá na frente, mas o Espírito Santo está ali, firme nele. Ele vai olhar e vai falar assim: poxa, isso não é bom da mesma forma de quando eu estava antes. E ele volta de novo para o caminho. É onde faz a mesma reflexão quando Jesus fala sobre o filho pródigo. E assim, consecutivamente, ele vai, em um determinado momento, ele pode até sair dali, mas ele vai cair em si, ele vai falar assim: poxa, eu preciso voltar, porque a casa do meu pai. Mas isso é o quê? Ele teve uma criação baseada na palavra. O testemunho do pai, o testemunho da mãe, aquela forma que ele foi educado dentro da palavra, aquilo ficou gravado no coração. A gente sabe muito bem que, por exemplo, igual a irmã Tatiana, né, estava falando a respeito dos filhos dela, que ela tirou de outros colégios e colocou num colégio onde pelo menos os princípios eles são preservados. Então, quando a gente tem a visão de manter a nossa geração ali, dentro da palavra, é isso que Efésios 6 está querendo falar. Aí Efésios 6 começa falando sobre isso, dando a instrução de como que vai ser feito isso. Só que hoje é muito fácil, as pessoas só querem falar sobre as armaduras, mas ninguém fala, a maioria não fala sobre os princípios das armaduras. Porque é aquilo que tu falou outro dia. Chegar na armadura. É um processo, igual que você falou outro dia. É mais fácil eu agradar para não perder
o dízimo do que eu pegar e ensinar a palavra como é. Aí como que um irmão da igreja, muitas das vezes, vai ter uma estrutura? Como que ele vai ter uma estrutura? Se o próprio pastor, às vezes, está com medo ali de falar, porque o outro irmão está com medo de falar, porque, sabe, o conhecimento. Um dia me chamaram a atenção, em uma certa congregação que eu estava. Ô, irmão, meu pastor, na época, tá? O meu pastor, na época, ele me ligou e falou assim, irmão Lucas, fica postando isso no grupo, não. O povo não está preparado para ouvir isso. Aí eu virei para ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, pastor. Eu saí do grupo da igreja. Eu falei assim, se eles não estão preparados para ouvir a palavra de Deus, eles estão preparados para quê? Pregar o céu sem falar o caminho, né? Chega lá. Exato. Pô, eu já começo com as coisas. Zé Carlos me conhece. Zé Carlos, a gente está sempre conversando, né, Zé? Pô, tem coisas que eu falo, eu já conversei contigo, pastor Kleber. Tem coisas que eu fico me remoendo por dentro, assim, meu Deus, como é que eu posso ter feito isso? Porque a palavra está falando para mim que eu estou errado. Eu não posso pegar e querer que alguém passe a mão na minha cabeça só para mim poder me sentir confortável. E aí, cadê a minha estrutura? A minha estrutura está sendo construída numa areia. Infelizmente, e não na rocha. As pessoas estão assim. Porque para poder ouvir o evangelho verdadeiro, tem que ser pessoas maduras. Porque pessoas que estão brincando de crente, que não tem estrutura, realmente eles querem ouvir, como eu falei no início, o evangelho açucarado, esse chamego na cabeça, esse tipo de coisinhas que os evangelhos de hoje estão acontecendo. Esses evangelhos... A palavra confronta, Kleber. Isso, e os evangelhos de hoje estão confortáveis. Eu ia falar sobre isso agora. Pecado é pecado, não tem jeito. O evangelho de hoje está confortável, está um evangelho assim um pouco confortável para as pessoas. E se torna confortável, não está bom para nós. Irmã Priscila, ia falar? Eu ia dizer o seguinte, é uma questão assim para todos nós pensarmos. O que a gente quer ouvir? O que massageia o nosso ego ou que nos confronta todos os dias a mudar e melhorar de vida? Não é? Porque muitas vezes a gente quer ouvir algo que, você é isso, você é aquilo. Não, mas o que nos confronta nos leva além. Que a gente tem que mudar todos os dias. Nós não somos perfeitos. Nós somos todos os dias, a gente tem que melhorar e buscar mais e mais viver a palavra. Não é? É só para a gente pensar. Aquela situação da porta estreita e o caminho largo, né? Hoje em dia, Kleber, o que nos atrai não é o pão que nos serve, mas a maneira que somos tratados. Isso é uma verdade, porque uma das coisas interessantes que hoje em dia nós estamos vivendo dos evangelhos do tapinha nas costas. O pregador está buscando aplausos e o povo está buscando coisas boas. Por exemplo, se o pregador pregou e o povo falou que mensagem, porque a mensagem foi plausível, aí o pessoal fala, nossa, que mensagem, pastor, muito boa. O grupo de pessoas que traz esses elogios, se você reparar, são pessoas que não têm conhecimento bíblico. E hoje em dia o que se prega, as pessoas pegam. Eu estava vendo semana passada um vídeo, chega a ser engraçado. Eu nem gosto de postar isso no grupo para não entristecer os irmãos. O camarada pesquisou o Facebook da igreja e alguém falava com ele num ponto, no ouvido dele, o nome das pessoas que eram para ele revelar. E ele foi revelar uma pessoa, e ele revelou, e ele usou de maneira... E a pessoa que postou o vídeo fez o direitinho, mostrou onde ele pesquisou no site da igreja, e ele falava o nome de uma pessoa, que me parece que era alguma coisa Cristina, que ela tinha uma filha chamada Radassa Giovana, e que o marido dela servia a Marinha. Porém, quando ele falou o nome da pessoa, tinha outra mulher da igreja com o mesmo nome. Aí a mulher levantou. Ele virou e falou assim, mas essa mulher aqui, essa pessoa que eu estou falando, tem que ter uma filha chamada Radassa Giovana. Aí a mulher fala, não sou eu, não. Aqui na nossa igreja tem, mas ela não está presente. Aí ele olhou e falou, e no início ele estava falando assim, eu vou falar, Jesus, eu vou falar, eu tenho coragem, eu vou falar, eu estou entendendo. Ele falava, de jeito, eu estou entendendo.
Eu já entendi, Jesus. Eu não estou brincando, não, irmãos. E falava, eu já entendi. Aí ele pegou e soltou o nome da pessoa. Depois falou assim, Jesus, eu entendi o recado, mas a pessoa nem aqui tá. E terminou assim. Aí, ou seja, Deus trouxe uma revelação, suposta revelação, com nomes de filho, de marido, profissão de marido e tudo, para a pessoa não estar na igreja. Ai, ai. Então, é para nós vermos onde o evangelho tem chegado. E sabe o pior? Os obreiros no altar tudo glorificando quando ele falava, eu vou falar, Jesus. Aí o povão, fala mesmo, aleluia. Outros falavam em inglês. Irmãos, eu falo isso direto da minha igreja. Eu acredito nos dons espirituais, mas essas coisas me impressionam, irmão. Sabe o que me impressiona? Quem prega a Bíblia com verdade. Se chegou e pregou a Bíblia, isso seja pessoas teólogas ou não. Eu não estou falando assim que eu quero uma mensagem expositiva, que o camarada chega ali, pega o Salmo 23 e faz aquela coisa mais brilhante, não. Estou falando de quem prega com autoridade no Espírito de Deus e com verdade. Isso me encanta. Agora, ouvir esse negócio de terra, de manto, blá, 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 e esses negócios, e falou que eu sou Deus. Esse negócio me encanta. Igual um dia, o cara revela o CPF. Eu falo, rapaz, eu não quero saber do meu CPF, não. Eu tenho meu CPF em cartãozinho e eu posso olhar e ler. Isso não me interessa, isso não me encanta. A irmã Precisa ser algo que edifique, na verdade. Isso. Então, hoje está uma bagunça realmente, mas as pessoas estão sendo muito ignorantes para acreditar nisso e deixar a palavra de Deus para trás. Por exemplo, eu sei que Deus sabe o meu nome. Deus sabe o meu nome. Então, eu não preciso de ouvir alguém virar e falar assim, aqui tem um rapaz chamado Kleber Tomás. Rapaz, eu sei meu nome. Eu não preciso de ninguém falar meu nome, eu já sei. Então, e Deus pode me chamar do que Ele quiser. É uma fresquinha do céu para ti. Eu vou compartilhar com o meu esposo. Eu vou compartilhar com vocês o que o meu esposo disse agora. Existe um filme que chama Fé Demais Não Cheira Bem. É um filme de comédia. Eu acho que é exatamente isso que aconteceu aí. Eu vou compartilhar porque eu não aguentei aqui do meu lado. Comecei a rir sem parar. Fé Demais Não Cheira Bem, um filme para assistir. Que é exatamente o que o pastor Kleber colocou agora, as revelações. Malu, você falou alguma coisa, Malu? Aí manda sem áudio. Não tá, não. Talvez seja no seu computador que está desligado. Ixi. Agora deu. Deu? Assim. O que acontece, irmão Kleber, realmente interessante, e a gente vai ficando assim tão desacreditado, eu digo desacreditado, porque você vai num culto para ouvir a palavra de Deus, o principal. Eu não estou dizendo nem os dons, que eles dizem que tem dom, ou então outra hora ele chega assim, irmã, Deus manda te dizer que tem uma grande obra na sua vida, mas não precisa me falar. Eu quero saber se é profeta mesmo, revelar no profundo e no oculto, ok? Porque falar que Deus vai fazer uma obra, que Deus vai abrir uma porta, que Deus está trabalhando, isso não precisa falar para mim. Eu, portanto, uma vez, irmão Kleber, eu estava na igreja, uma irmã falou comigo assim, não, aliás, eu estava assim no altar, e aí o pregador estava pregando, ele meteu a mão na minha cabeça, foi batiza com o Espírito Santo, Jesus. Aí eu não aguentei. Eu falei, pastor, já sou batizada. Entendeu? E nesse mesmo tempo, a outra irmã tentou me entregar uma profecia no ouvido. Quer dizer, o pastor pôs a mão na minha cabeça, dizendo para me falar em línguas, e a irmã tentando entregar uma palavra profética. Bom, na época eu era menos experiente, mas hoje eu já digo assim, Senhor, me cobre debaixo do teu sangue. Tenha compaixão e misericórdia de mim, porque querer me entregar uma palavra que eu estou cansada de saber, eu não tenho. A Bíblia é recheada de promessas, eu sei quem eu sou e que Deus tem para a minha vida. Né? Agora, Deus usa. Agora que mistério ou que proveito tem, como disse aí, revelar nome, revelar a idade, revelar o CPF. Mas para quê? Só para dizer que ele é profeta? Que fruto tem? Eu não consigo entender esses negócios também. Eu coloquei no grupo aí para os irmãos verem que eu não estou de brincadeira.
Depois de irmão ver, não é agora não. As coisas é muito sérias, irmãos, que eu estou falando que a gente vê hoje. É como eu já falei, de vez em quando eu tiro por umas palhaçadas da internet aí aparecem essas pérolas aí para mim. Então, irmãos, quando nós negligenciamos uma boa leitura da Bíblia, nós caímos nisso aí, com esse grupo de gente que estava glorificando a Deus ali, fala a Deus, Deus não estava falando. Então, nós temos, eu particularmente, até falei, eu não vou deixar de crer que Deus usa pessoas em profecias, em revelação, por causa de um camarada aquele, de forma alguma. Nunca eu deixarei de crer que Deus manifesta os dons dele. Só que, infelizmente, esse tipo de coisa faz com que as pessoas que criticam as manifestações carismáticas na igreja tem, como dizer, tem munição para poder nos atacar por causa de umas coisas dessa. Eles se armam porque vê esse tipo de coisa, ouve esse tipo de negócio. Aí, quando eles apresentam com a Bíblia, não tem base. Igual, hoje em dia, tem tanta revelação de pessoas indo para o inferno, vai lá no inferno. Vamos ser sinceros, se o inferno não é morada do cristão, o que eu estou querendo saber? O que passa no inferno? Eu vim contar para vocês aqui. Teve uma irmã que foi lá 15 vezes. Vai acabar ficando lá de vez. Turismo, hein? Vai acabar ficando lá de vez. Porque, irmãos, a Bíblia nunca mostrou ninguém que foi ao inferno. Até a passagem que fala que Jesus deixou as partes mais baixas, há dois tipos de interpretação. A interpretação da palavra em latim, inferno, que sendo sepultura, e há, claro, conforme Pedro fala em outras passagens, pode ser que Jesus foi, sim, a morada dos mortos, e ali o Hades, que é a morada dos mortos, e anunciou a sua vitória sobre a morte. Ou alguns acreditam, conforme os calvinistas, que ali não está falando de Cristo, a pessoa de Cristo, sim, o Espírito de Cristo que estava na vida de Noé, que pregou para os cristãos da antediluviano, e que é esses cristãos que hoje estão em cadeias. Mas não importa a interpretação. Eu, particularmente, acredito que desceu realmente ao inferno e pregou para os espíritos em prisões, não para que eles se convertessem, mas pregou a sua vitória sobre a morte. Agora, ele foi o único, porque ele preenche os céus e a terra. Agora, falar que não teve nenhum apóstolo, o apóstolo Paulo foi no céu, o apóstolo João foi no céu, eles não foram no inferno. Então, esse tipo de revelações, de preocupação, de interpretação, que foi no inferno, deve ser essa irmã, uma que fica na internet aí falando de batom, desse negócio, deve ser essa que o irmão Zé Carlos está falando, Zé Carlos? Não, é outra. É outra, tem mais? Então tem mais gente. Mas e quanto a chave, pastor? Hã? E quanto a chave? Chave do inferno também? Você está falando a chave do inferno que Jesus tem? Isso é simbólico, quer dizer que Jesus ele comanda os céus e a terra, que o inferno não tem mais poder sobre as mortes, como tinha antes de prender, por exemplo. Se, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 11, se a interpretação for essa, porque como eu já disse que existe a interpretação dos calvinistas, que Jesus deixou as partes mais baixas, quando você vai na passagem do rico e Lázaro, dá a entender que o paraíso ficava ao lado do Hades. E quando você vai também na passagem que a necromanta perguntou para Saul, quem você quer que eu faça subir, que tem pessoas que falam que subir ali é porque estava invocando o inferno, é porque o paraíso fica debaixo da terra, segundo o que se subentende do Antigo Testamento. Quando Jesus morreu e ressuscitou, transportou o paraíso, o seio de Abraão, sendo o mesmo paraíso, para o terceiro céu. Isso é de acordo com a teologia, principalmente assembleiana. Mas essa chave da morte do inferno quer dizer que Jesus, o diabo não tem mais poder sobre a morte, sobre a vida de ninguém. E quando a Bíblia fala que isso tudo é simbólico também, se você observar. Ele não tem poder sobre isso, como tinha no Antigo Testamento. Não tem poder, mas é simbólico, não existe uma chave. E outra coisa, o inferno não é morada do diabo, é uma morada assim, que ele é rei no inferno. O diabo não é rei no inferno. O diabo a prisão dele. Ele é condenado ao lago de fogo, como as pessoas de jeito nenhum. Porque se o diabo, irmãos, fosse rei no inferno, eu vou ser verdadeiro com os irmãos, o diabo não ia querer levar a gente para lá, não. Tem gente que ia tomar o reino dele lá, tem gente que é mais ruim que o diabo. Ele ia tomar o lugar dele lá. Tô falando sério, irmão, tem gente que acusa o diabo de tudo, tem gente que faz coisas que até o diabo duvida nas igrejas. Prejudica pastor, prejudica irmão,
quer derrubar todo mundo, não está feliz com nada, se dá oportunidade para ele estar ruim, se não dá, está ruim. Então, infelizmente, tem crente que nunca está satisfeito com nada. Não está satisfeito com nada. Sabe Ele como não é que usado por diabo. O diabo entra nele que entra no diabo. ele né? que entra no diabo. Ô, irmão Kleber, mas sabe de uma coisa? O ser humano ele tem dificuldade de saber quem ele é. Então, o crente, principalmente, você pode prestar atenção. Menino, o capeta, o diabo é astúcio, né? Ele faz. Então, eles gastam horas e mais horas dizendo que o diabo atentou eles. Mas eles têm um problema de olhar dentro deles e ver aonde que eles estão dando brecha para o diabo. Exato. Você entendeu? Porque o ser humano é coisa da natureza. Grande. É a teologia maniqueísta, de Maniqueu. Eles comparam o diabo como se o diabo fosse um Deus inverso. Como se o diabo tivesse condição de debater com Deus, de lutar com Deus, de chegar até empatar com Deus. É a maneira que muitos têm que ver. Tudo isso é o diabo. O diabo tenta, claro. As ações más são do diabo, claro. Mas nós não podemos ficar nesse negócio aí de que eu caí porque o diabo fez. Não, você caiu porque você fraquejou. O diabo te tentou e você fraquejou. Tinha condição de não cair. Nós caímos porque nós somos fracos. Agora, voltando ao assunto, o diabo, irmãos, ele não é dono de nada, ele não é dono do inferno, ele é dono de nada. O diabo, ele é condenado ao lago de fogo como qualquer alma que não quer Cristo. Ele vai sofrer no lago de fogo, conforme a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, que o anticristo, todos eles irão para o lago de fogo. Então, não tem nada que o diabo é rei no lago de fogo, o diabo vai comandar o inferno. O diabo é um condenado ao inferno como qualquer outra alma sem Deus. Irmão Kleber, Sim? O castigo eterno, todos receberão a mesma medida? Rapaz, eu acredito que não. Porque se fosse assim, não precisaria ter um juízo final. Eu acredito que, da mesma maneira que há galardão para receber prêmios daqueles que serviram a Deus com honra, com verdade, fazendo mais para Deus do que outros fizeram, eu acredito que um camarada normal, no que morreu sem Deus, mas era um cara honesto na terra, o fato da honestidade não quer dizer que vai para o céu, porque se ele viveu indiferente de Cristo, ele não tem salvação. Ele não tem condição de pegar o mesmo grau de condenação do que o Hitler. Apesar que alguns falaram que viram o Hitler no céu, em algum desses arrebatamentos de ir no céu aí. Já falaram. Estou te falando, não estou brincando, não. É interessante isso aí que você está falando. Porque eles não concluíram aquela passagem, que o céu será um lugar de surpresa, né? Isso. Essa teologia aí que eu não acredito muito. O céu vai ser lugar de surpresa para mim, de pessoas que às vezes nós estamos na igreja com eles e eles não vão estar lá. Agora, falar que eu vou ver gente que andou tudo errado aqui na terra e vai estar no céu, nós não podemos julgar ninguém. Mas a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Vamos parar com essa história de que o ladrão da cruz arrependeu no último momento, o Hitler também teve condição de arrepender. O Hitler se matou, irmão, segundo a história. Então, como que um cara que se mata, ele arrependeu? Deus me perdoa, eu vou dar um tiro no meu cara. Tá, mata, se mata. O senhor me perdoa antes de eu dar um tiro. Então, nós vamos parar com esse negócio. E o pior é que são pessoas, irmãos, até renomadas, que acredita em um tipo de teologia que mostra que todos vão ser salvos. Já, irmão, se os irmãos estão achando que estou brincando, procura na internet. Tem teologia que fala que até o diabo vai ser salvo, que é como se isso aqui fosse tudo uma brincadeira que Deus fez com todo mundo. Isso aqui não passa Jesus de morreu teatro que vai chegar no céu, tá diabo, tem os demônios que vêm com ele, todo mundo vai estar lá. Então, infelizmente, é por isso que eu falo, a escritura ela é a base. É isso, pastor. É isso, pode procurar na internet. A escritura é a base do nosso ensinamento. E o pastor até mostra aqui, que nós devemos desejar constantemente a buscar a Bíblia, a estudar a Bíblia. Eu sempre falo na igreja que eu congrego que estudar a Bíblia não é fácil devido ao espaço de tempo, a cultura, a língua, as coisas que nos separam desse tempo da Bíblia, mas não é impossível. Se nós temos homens aí, irmão, Deus preparou homens desde os primeiros séculos para nos deixar escritos extraordinários que nos ajudassem na Bíblia. Então, Deus preparou tudo. Deus preparou homens para traduzir a Bíblia para nós. Imagina se todos nós tivéssemos que estudar grego e hebraico, e, acima de tudo, duas línguas que já não é falado mais. Se todos nós tivéssemos que estudar isso para poder ter uma Bíblia,
viveríamos até hoje no período das trevas, que as pessoas não tinham conhecimento da Bíblia, porque eles não podiam ter a Bíblia nem em hebraico, nem em grego e nem em latim, a não ser que quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para a língua, o alemão, e veio as demais traduções, ele incentivou os demais reformadores, senão nós estaríamos todo mundo da mesma forma. Vocês veem que a tradução de João Ferreira de Almeida, ela ocorreu quase 200 anos depois da Reforma. Então, ainda não tinha Bíblia em português. A Bíblia em inglês só ocorreu também quase 200 anos depois da Reforma, que foi em 1611. Então, nós vemos a dificuldade e o tanto que Deus cuidou para que chegasse até nós. E se nós não dedicarmos a essa Bíblia que nós temos em mão, nós vamos viver enganados, vamos ouvir essas bobeiradas aí, desses supostos pentecostais que ficam manchando um pentecostalismo clássico, um pentecostalismo verdadeiro, essas pessoas que inventam teologia, que defendem até o diabo, e vai indo assim. E chega a um ponto que as pessoas não sabem nem quem mais se crê, porque não tem conhecimento da Bíblia. Então, o pastor mostra isso, que nós devemos, irmãos, desejar a cada dia mais. Irmão Kleber, evangelista Kleber, sim? Mas você acha também que tem assim, uma escassez de professores a quem ensina? Porque sim, eu vejo que, vamos lá falar do nosso meio, né? Porque é nosso meio aqui pentecostal. Eu vejo que existe um problema em escolher mestre para a área do ensino. Tem pessoas que eles têm o dom, eles são evangelistas, eles têm o dom de lançar a palavra, de evangelizar, mas eles não têm o dom do ensino. E quando a pessoa não tem o dom do ensino, é um problema que você pega aquela revista, ao invés de ensinar, você confunde a cabeça dos alunos todinha, entendeu? Isso então, é eu verdade. creio que existe uma deficiência na área do ensino muito grande. Isso eu concordo com a irmã. Por exemplo, infelizmente, eu até falei na lição passada, nossa, que os escritores nossos da Assembleia de Deus são homens bem capacitados. Porém, eles escrevem a lição como se todos os professores fossem teólogos. Infelizmente, eles fazem isso. Eles usam uma linguagem muito alta para o conhecimento dos irmãos. Agora, de um lado, eu concordo com a irmã, que realmente existe essa escassez de pessoas preparadas para poder ensinar. Só que eu penso o seguinte, por exemplo, na minha igreja, o meu pastor, ele não ensina, ele é um bom pregador, Deus usa ele muito, mas o que ele fez? Ele pegou e colocou a área do ensino em minha mão, e ele não interfere no que eu ensino. Ele colocou na minha mão. E ele não preocupa com quem me procura. Ele já falou, irmãos, quer saber alguma coisa de Bíblia, de questão acadêmica bíblica? Procura o irmão Kleber. Ele não fica com ciúmes, ele não fica com nada. As pessoas me procuram perto dele para perguntar as coisas, ele não importa. Eu já tive problema na igreja com isso, de pessoas me parar para perguntar as coisas e o pastor criar problema comigo. De que eu cheguei a ser acusado da honrar de querer tomar a igreja dele. Simplesmente porque eu estava ensinando a Bíblia para quem perguntou. Então, eu já tive esse problema no Brasil, já tive esse problema, e tantas outras vezes. Aqui, graças a Deus, com ele eu não tenho. Agora, outro lado, eu vejo do outro lado, irmã Lúcia, que, por exemplo, vou falar dele, eu não sei se ele vai ouvir essa aula, mas o próprio pastor Luiz Prestes. Eu conheci o pastor Luiz Prestes há muito tempo. Ele não sabia quem eu era, mas eu sabia quem ele era. Porque quem está no público a gente vê, às vezes está cá embaixo e não vê a gente. Eu sabia quem ele era. Ele dava escola bíblica em uma igreja, pela parte da manhã. E se os irmãos, como a próxima aula vai ser com o pastor Expresso, o irmão pode perguntar isso para ele. Não ia 9 alunos. Não ia 9 alunos. O próprio pastor da igreja não ia na escola bíblica. Ia 9 alunos. Talvez nós fomos na mesma, hein? Eu acredito que é de lá mesmo. E o pastor Luiz Prestes, como nós costumamos chamar, ele é transcendental, ele tem um conhecimento extraordinário. Se a pessoa não ia, é porque não tinha interesse. Eu entendo que muitas pessoas não vão por falta de interesse e outras não vão porque não se alimentam bem. Mas agora, se o líder não dá exemplo, as demais pessoas não irão. Então, o pastor Luiz Prestes, eu creio, ele preparava, ele dedicava, ele preparava a lição para poder chegar lá e ensinar. E a igreja é uma igreja que é mais de 300 pessoas. Mas na escola bíblica é 9, é 7. Vocês vão estar entendendo? Eu congreguei na igreja no Brasil, que é mais de 500, a igreja tinha mais de 500 membros. A nossa escola bíblica tinha 300 matriculados. O pastor estava sempre lá, né, cara?
Ah, tava. E desses 300, o pastor Luiz Prestes, né? Desses 300 matriculados que ia na nossa igreja, que era matriculado na escola bíblica, ia 150. Agora eu te pergunto, você vê 150 pessoas dentro de uma igreja que cabe 500 ou 700 pessoas, é um rombo na igreja. Não está entendendo? É um rombo muito grande. A igreja que eu congrego, aqui sim, nós temos por volta de 100 e poucos membros, uns 80 vai na escola bíblica, não está ruim, mas poderia ir todos. Não, Deveria dê ir todos. glória a Deus que 80 vai, na minha não vai nem 15. Tá bom, ué. É muito Tá complicado. ótimo. Então, não é, às vezes, assim, é claro, a falta de pessoas preparadas, isso desmotiva o povo. Tem pessoas que não ficam motivadas, eu não vou lá, todo dia a mesma coisa. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, sabe como eram os estudos bíblicos? Os estudos bíblicos era assim, hoje nós vamos falar de santificação. Aí eu falo, irmã Lúcia, abre em tal lugar, irmão José de Souza, abre em tal lugar, irmão Hélio, tal. Aí as pessoas liam os versículos, mas não tinha explicação. Só versículo que eu pegava na concordância bíblica para concordar com a palavra santificação. Eu nem me preocupava em saber em que contexto a palavra santificação estava ali. Eu simplesmente mandava os irmãos ler. Aí terminava o estudo bíblico assim. Aí o pessoal achava aquilo. Mas talvez é por isso, esse princípio foi tão. O alicerce foi tão mal feito que foi causando nas pessoas desânimo. Porque, olha, verdade tem que ser dita. Quando uma igreja ela é uma igreja, por exemplo, a gente sempre fala do presbiteriano, do batista, o negócio dele é Bíblia. Você entendeu? As escolas dominicais, assim, desde o berçário, porque é muito bem organizada, né, até, né, os jovens, os adolescentes, é muito bem estruturada. Então, em si, tanto o batista ou o presbiteriano, ele se preocupa em dar ferramentas segundo a palavra de Deus, ok? O pentecostal, ele gosta da palavra, mas, na verdade, ele se inclina mais em ver um culto de que ele sente o poder de Deus, que ele vê dar um glória a Deus, que o culto está cheio, a pessoa sai dali até tropeçando. Nossa, o culto foi tremendo. Uai, como é que foi a pregação? Você sabe que eu até esqueci onde que foi pregado? Eu nem teve. Tá gravado lá, depois eu vejo. Deus tomou que nem teve pregação. Igual, irmãos, igual eu já falei, eu entendo. A Assembleia de Deus cresceu muito rápido, nós tivemos muitos obreiros que não tiveram condição de estudar. Nós tivemos. Tá aqui a nossa irmã Ruth, que talvez tenha mais idade que nós, ela sabe. Eu não sei se ela foi assembleiana. Nós tivemos obreiros, só que eu tive muito obreiro, irmãos, que não era bom de Bíblia, mas eram homens de Deus, que trouxe experiências que me ajudou na minha caminhada. Homens sábios que eles falavam errado, mas eles conseguiram nos dar um conselho bom para nos firmar na fé, para ajudar a gente a caminhar, para ficar de pé na presença do Senhor. Então, só que essa geração, por exemplo, da minha época para cá, é inaceitável esse tipo de pessoas, como muitos deles não foram para uma faculdade, não foram estudar teologia e nem sequer dedicou o ensinamento da Bíblia. Eu conheço, irmãos, 3 irmãos que andavam comigo no Brasil, todos 3 excelentes pregadores. Só que eles não têm o ministério, mas têm o ministério da palavra para pregar. Eles nunca fizeram teologia, mas pregam muito. Quem vê pregando pensa que fez teologia. Eles pregam não são e pregam muito. Porque é o que eu falo, teologia, ela nos dá uma base quando nós dedicamos a estudar a Bíblia. Eu conheço um pastor, irmãos, que ele ficou 4 anos num seminário interno, daquele seminário Betânia, que era um dos melhores seminários que existia no Brasil. Ficou interno, 4 anos, e ele não conhece nada de Bíblia. Nada. Eu não sei o que ele fazia no seminário. Para falar a verdade, eu até hoje eu me pergunto o que ele fazia lá, que ele ficou 4 anos interno e não aprendeu Bíblia. Então, infelizmente, isso é falta de dedicação, falta de interesse. E concernente aos nossos estudos, é como eu falo, tivemos homens que não tiveram a oportunidade de frequentar uma faculdade teológica, mas eram homens de Deus. Hoje nós não temos desculpa. Hoje nós não temos desculpa, nós temos acesso a tantas coisas, então temos que dedicar. E essa geração de hoje, que tem vindo, mas não tem tido interesse, ou tem uma formação teológica dessa teologia, essa teologia liberal, onde o pessoal não são mais ministros, não são mais profetas, mas simplesmente coach, onde eles não preparam um povo com estrutura. Um povo sem base teológica, um povo sem base espiritual, um pessoal sem sustento na presença do Senhor. Qualquer vento que vem arranca eles da presença de Deus, porque eles não têm
uma base bíblica para que eles permaneçam na presença do Senhor. Eles simplesmente acreditam em um Deus que vai sempre dar as coisas. O dia que esse Deus não dá, Deus está envelhecendo, Deus está deixando, está perdendo as forças, por isso ele não deu. É como se o Deus que nós servimos, ele envelhecesse. E nós temos que entender que Deus, ele não vai ser Deus só porque ele fez para mim aquilo que eu quero. Ele continua sendo Deus, se ele fizer ou se ele não fizer. Então, nós temos que aceitar isso aí. E isso nós só vamos entender pela palavra de Deus. E como o pastor mostra aqui, nós temos que desejar isso, nós temos que buscar isso em nossas vidas. O desejo de estudar a palavra de Deus a cada dia. A letra C fala assim, a Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. Ele fala assim, ó, todas as pessoas têm algum conhecimento da vontade de Deus por intermédio da consciência. Nós já falamos nas aulas passadas, que a nossa consciência, ela revela para nós que existe um Deus. Então, a pessoa tem um conhecimento um pouco obscuro da pessoa de Deus, de algumas coisas da vontade de Deus, através da consciência, mas é algo obscuro. Mas através da Bíblia, aí nós podemos confiar em Deus, porque nós vamos ter experiências pessoais com Deus. O pastor até mostra que nós não podemos confiar apenas em experiências, conselhos ou na consciência, pois é impossível obter a certeza acerca da vontade de Deus no mundo caído, onde o pecado distorce nossa percepção do certo e do errado. Ou seja, como eu disse, às vezes as nossas experiências que não são bíblicas, as experiências que temos com Deus, como muitos... Eu não sou contra uma pessoa que conta a experiência. É claro que a sua experiência, se você vai pregar, ela tem que encaixar dentro da sua pregação. Você não pode ficar utilizando o púlpito da igreja para ficar falando de você. Isso aí eu falo na minha igreja direto, irmãos, a pregação não é sobre você, é sobre Cristo. Então, nós não podemos iniciar uma pregação falando de coisas que aconteceu na minha vida, do que eu fiz, que é isso, que é aquilo, e não ter Jesus. Porque as minhas experiências, ela pode te alegrar, mas as suas experiências próprias, elas te marcam. Então, a sua experiência, ela vai ser encaixada na sua mensagem, se Deus mandar você colocar. Mas tem pessoas que gostam de ficar contando só as coisas da vida dele. Agora, por quê? Porque eles não conhecem Bíblia. E o pastor mostra aqui que nós não podemos basear nossas vidas espirituais em experiências, em conhecimento simplesmente da nossa consciência da existência de um Deus, mas nós temos que ter solidez. E essa solidez só vai ser encontrada através da palavra de Deus, porque ela dita o que é certo e o que é errado. A Bíblia mostra o que é moral, o que é amoral. Aquilo que é ética, aquilo que foge da ética. Então, nós vamos entender os planos de Deus, a vontade de Deus, o certo e o errado, através da Escritura. É através das Escrituras que Deus se revelou. Então, nós não podemos simplesmente ter na nossa mente, existe um Deus grande. Aí você olha para a natureza e fala, um Deus criou todas essas coisas, mas você não tem ciência desse Deus através da Bíblia. A Bíblia que mostra que um Deus que mediu os céus a palmo, um Deus que senta no céu dos céus e descansa os seus pés sobre essa terra. A Bíblia que fala que Deus que criou os relâmpagos fazendo o caminho da chuva, um Deus que deu nome a todas as estrelas que existem no céu, conhece todas por nome. A Bíblia fala que pergunta simples que Deus fez para Jó sobre cabra montesa, que hoje, é claro, o homem tem conhecimento, mas naquela época eles não tinham. Coisas que a Bíblia mostra quem Deus é. Que a pergunta que Deus fez para Jó, onde ele estava quando Deus ele criava a estrela da alva, que entoava cânticos a ele. Então, nós vemos um Deus grande através da Bíblia. Um Deus que preocupou em comunicar com o homem, um Deus que o apóstolo Paulo apresenta no capítulo 17 de Atos, que para mim é uma das pregações mais extraordinárias que existe na Bíblia. Se existe 2 lugares aqui na Bíblia que tem 2 sermão completo, é o sermão de Estevão, que se você olha, ele é um sermão expositivo, e o sermão de Paulo, no capítulo 17 de Atos, quando ele prega ali em Atenas. Ele mostra de um Deus criador de todas as coisas, um Deus que as pessoas pensavam que ele estava longe, mas ele estava tão perto, e que esse Deus que estava tão perto, ao mesmo tempo, ele estava acima de nós. E que, ao mesmo tempo que ele está acima de nós, ele é um Deus que perdoa o homem porque ele amou o homem. Então, nós vemos um Deus extraordinário, um Deus que ele é transcendente, ou seja, que ele transcende, ele está acima, ele é superior. Nós não temos como alcançar. E, ao mesmo ponto, o apóstolo Paulo vai mostrar que esse Deus é imanente, que ele mora dentro de nós, que ele está tão perto de nós, a ponto que nós podemos senti-lo. E ele mostra que esse Deus que é imanente é o mesmo Deus que olha para um pecador
e ele perdoa de qualquer que seja o pecado e transforma a vida dele. Então, é só através da Bíblia que nós vamos ter entendimento disso. As nossas experiências não vai trazer esse entendimento. A nossa consciência não vai revelar isso para nós, mas a Bíblia revela. Então, é somente através das Escrituras que vamos ter um pouco mais de conhecimento de Deus. E não conhecimento pleno, porque é impossível ter um conhecimento pleno de Deus. Porque se nós conhecêssemos a Deus na sua essência, ele não seria Deus. Eu sempre costumo dizer isso, que Deus... a primeira coisa que você aprende na teologia é que Deus não se explica, porque se ele se explicasse, ele não era Deus. Então, Deus ele está acima do nosso raciocínio. A Bíblia fala que para conhecer Deus é só o Espírito de Deus que prescruta todo o conhecimento de Deus. Então, não há possibilidade que nós venhamos a entender. O apóstolo Paulo termina o capítulo 11 de Romanos com um hino, falando, sabedoria da profundidade, da riqueza, que não tem como sondar os pensamentos de Deus. Então, é impossível, mas nós entendemos que a Bíblia ela revela a vontade de Deus, revela os atributos de Deus, revela um pouco da essência de Deus para nós, os pontos principais que nós precisamos saber a respeito de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, está na Bíblia. Então, só através dela que nós vamos conhecer a pessoa de Deus. Aí fala assim, na Bíblia, porém, temos afirmações claras e precisas sobre a vontade de Deus. Ele não nos revelou todas as coisas, mas nos revelou o suficiente para conhecermos a sua vontade. Deus não nos revelou o que queremos saber, ele revelou o que precisamos saber. Essa parte eu acho interessante, porque há essas certas perguntas, ou esses certos desejos de muita gente de ver tantas coisas da parte de Deus, principalmente essas supostas, como nós estávamos falando um pouco atrás, arrebatamentos que as pessoas inventam, portanto, ter desejo de querer ver algo da parte de Deus que não é da vontade de Deus revelar. Então, o pastor coloca uma coisa interessante, que ele mostra que não é o que nós queremos saber, é o que nós precisamos saber. É isso que Deus revela, é aquilo que nós precisamos saber, que é a vontade dele. É isso que nós precisamos. O pastor já postou a prova. Só concluir aqui, nós podemos fazer a prova. Irmãos, se os irmãos reparar, a apostila, eu falei quase toda a apostila e ficou faltando 2 páginas aqui. As demais coisas que estão no final, a partir da página 18, se os irmãos observar, é só um conteúdo histórico que o pastor colocou para poder complementar a apostila. Eu não sei se você leu esse conteúdo histórico, mas se você não leu, lê para que você amplie o seu conhecimento a respeito do que o pastor colocou aqui. Ele não colocou à toa, ele colocou para poder ajudar no conhecimento. Se você for ver, você vai ver um pouco sobre o liberalismo, o livre-arbítrio, sobre o fundamentalismo. Nós falamos já a respeito de todas essas coisas que está aqui. Ele só ampliou um pouco mais. E essas demais partes aqui da Bíblia, da apostila, são apenas complemento do que eu já falei. E algumas divisões das coisas da Bíblia, como os livros dos 39 do Velho Testamento, os 27 do Novo, a maneira que a Bíblia hebraica era dividida em lei, profetas e escritos, e diferente, às vezes, da nossa, mas nós estudamos isso também no primeiro módulo da Bibliologia 1. Então, aqui sim, eu quero concluir dizendo o seguinte: nós precisamos de entender o que Deus quer revelar para nós. É aquilo que ele quer revelar para nós através da palavra dele. Esse é o importante. Não coisas que nós queremos, coisas maravilhosas demais. Eu costumo dizer, irmãos, que o evangelho ele é muito simples. Nós não precisamos de coisas maravilhosas demais para que possamos acrescentar a nossa fé, como muitos pensam, que eles precisam disso para acrescentar a fé deles. Então, o pastor mandou a prova para todos no grupo. Eu creio que ele mandou também em e-mail. Nós vamos começar a prova agora. Alguém tem alguma pergunta antes de entrar na prova? Não? Ok, a irmã que falou aqui, depois você comunica com o pastor a respeito de fazer isso. Pode comunicar para o pastor.